Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre um grande nome do cinema que infelizmente nos deixou, mas o seu legado nunca mais será esquecido. O Val Kilmer foi um ator versátil, carismático e talentoso que marcou uma geração com as suas performances, seja fazendo heróis, vilões ou figuras históricas. Ele sempre aqui trouxe intensidade e profundidade para os seus personagens. E nesse vídeo eu quero relembrar um pouco aqui com você da sua trajetória através aqui de um dos seus filmes mais marcantes da sua carreira. Então, se você é fã de cinema, essa é uma ótima oportunidade para a gente revisitar ou conhecer melhor o seu trabalho de um dos atores mais icônicos de Hollywood. Eu só peço aí para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Não custa nada para você, mas me ajuda bastante. Então, se prepara porque aqui vai algumas das recomendações imperdíveis para celebrar a vida e o talento do Val Kilmer. E já de começo eu quero falar de um verdadeiro clássico dos anos 80, um filme que marcou uma geração e redefiniu o conceito de ação no cinema. Eu tô falando de Top Gun: Ases Indomáveis, lançado em 1996, e esse aqui é aquele típico filme que tem tudo que a gente gosta: velocidade, emoção e uma trilha sonora inesquecível. E claro, o Tom Cruise aqui no auge da sua juventude, interpretando um dos personagens mais icônicos da sua carreira. Mas além dele, temos aqui a presença marcante do Val Kilmer, que faz toda a diferença, dando a vida pro lendário Iceman. E Top Gun nos leva para o mundo da aviação militar, mais especificamente para a escola de pilotos da elite da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Top Gun. E lá que conhecemos o jovem e talentoso piloto Maverick, vivido pelo Tom Cruise. O Maverick é aquele cara destemido, confiante e que não tem medo de correr riscos, e isso tanto nos ares quanto na vida pessoal. Mas como em toda grande história, o caminho não é fácil. O Maverick precisa lidar com desafios internos e externos da sua própria impulsividade, até a pressão de superar os seus limites. E é aqui que entra um dos personagens mais icônicos do filme, o Tom Iceman, feito pelo brilhante Val Kilmer. E o Iceman é o completo oposto do Maverick. Enquanto o Maverick é ousado e imprevisível, o Iceman é meticuloso, disciplinado e extremamente técnico. Ele acredita que voar não é só uma questão de talento, mas sim de precisão e segurança. A rivalidade entre os dois é uma das partes mais eletrizantes do filme, exige momentos aqui inesquecíveis. E o que faz Top Gun ser um filme tão marcante, primeiro, é a adrenalina. As cenas de voo são simplesmente espetaculares, com filmagens reais dos caça F-14 Tomcat cortando o céu numa velocidade absurda. Tudo foi filmado de uma forma tão autêntica que até hoje impressiona. E além disso, a trilha sonora é um espetáculo à parte. Mas o filme não é só ação e música boa, ele também tem uma pegada emocional forte, explorando temas como amizade, rivalidade e autoconfiança, e até mesmo perdas difíceis. E é aqui que o Val Kilmer brilha. Seu personagem não é apenas um rival qualquer. O Iceman tem personalidade, ele é um piloto excepcional, e apesar da tensão dele com Maverick, existe um respeito mútuo que se desenvolve aqui ao longo da trama. O embate entre os dois não é apenas físico, mas psicológico, e o que torna ainda tudo mais maravilhoso. Então, se você ainda não assistiu Top Gun: Ases Indomáveis, já sabe que tá perdendo aqui um grande clássico obrigatório. É aquele tipo de filme que te prende do começo ao fim, te faz vibrar com as cenas de ação e ainda deixa aquela trilha sonora grudada na sua cabeça. Então assiste aqui esse grande clássico hoje mesmo. Ele tá disponível lá na Paramount Plus, então veja lá, Top Gun: Ases Indomáveis. E dando sequência aqui para o nosso vídeo dos filmes do Val Kilmer, eu quero falar do meu filme favorito dele, que é o Sombra e Escuridão, lançado em 1996. Ele mostra aqui toda a sua versatilidade como ator. A trama se passa na África e acompanha o John Peterson, um engenheiro britânico feito aqui pelo Val Kilmer. Ele é enviado para o Quênia com uma missão de construir uma ponte ferroviária, algo que deveria ser o grande marco na engenharia. Só que o problema é que o local está sendo aterrorizado por dois leões implacáveis que parece caçar não apenas por fome, mas por puro prazer. E o John, que inicialmente via essa situação apenas como um desafio para o trabalho, logo ele percebe que está diante de algo muito mais sinistro. Os ataques dos leões não seguem um padrão lógico e o medo se espalha entre os trabalhadores, e a partir daí o filme se torna em uma verdadeira batalha entre o homem e a natureza, com aqui o John tentando encontrar uma solução antes que seja tarde demais. E o que torna esse filme ainda mais interessante é a atuação intensa do Val Kilmer. Ele entrega aqui uma performance que equilibra perfeitamente a confiança de um engenheiro determinado com a vulnerabilidade de um homem quando percebe que está enfrentando algo muito além do que ele imaginava. Diferente dos seus papéis anteriores, aqui ele não é um herói indestrutível, mas um homem comum
forçado a encarar o medo real. E para deixar a coisa ainda mais interessante, temos aqui a participação do Michael Douglas, que interpreta um caçador experiente chamado Hamilton. A química entre ele e o Kilmer funciona muito bem, com o Michael Douglas trazendo uma presença forte e misteriosa que completa perfeitamente a atenção da trama, além da grande atuação do Val Kilmer. Sombra e Escuridão se destaca pela sua atmosfera. O diretor Stephen Hopkins soube que criar um clima de suspense constante, onde cada cena parece carregar um perigo constante e iminente, e os ataques dos leões são filmados de uma maneira que deixa sempre a gente na ponta da cadeira, sem nunca saber onde é o próximo ataque. Outro ponto forte do filme é ele ser baseado em uma história real. Os eventos retratados aqui são inspirados nos casos verídicos dos leões de Savoy, que aterrorizavam trabalhadores ferroviários, e os crânios desses leões hoje em dia estão expostos no Museu Field, em Chicago, o que só aumenta a sensação que essa história é ainda mais assustadora por ter realmente acontecido. Então, se você ainda não viu Sombra e Escuridão, essa aqui é uma oportunidade para você acompanhar um thriller diferente, onde a luta pela sobrevivência é real. Cada decisão pode significar diferentes entre viver ou morrer, e Val Kilmer entrega uma atuação forte e envolvente, mostrando porque ele foi um dos grandes astros dos anos 90. E como eu falei, esse aqui é o meu filme favorito dele, e eu tô trazendo aqui pra você. Infelizmente, esse filme não tem nenhum streaming, mas vale muito a pena você procurar e assistir. Então veja hoje mesmo Sombra e Escuridão. E para finalizar nosso vídeo, eu vou falar de um filme que marcou os anos 90 e trouxe aqui uma nova abordagem para um dos heróis mais icônicos dos quadrinhos. Eu tô falando de Batman Eternamente, lançado em 1995, e o grande destaque aqui é o nosso Val Kilmer, que assumiu o manto do Cavaleiro das Trevas e entregou uma interpretação única do personagem. Dessa vez, Gotham City está sendo ameaçada por dois vilões icônicos, o Charada, feito pelo Jim Carrey, e o Duas Caras, vivido aqui pelo Tommy Lee Jones. Enquanto isso, o Bruce Wayne enfrenta dilemas internos que fazem questionar sua jornada como Batman. A história se aprofunda na sua dualidade entre ser o bilionário filantropo e o justiceiro mascarado, e é aqui que a interpretação do Val Kilmer brilha. Além disso, esse filme também introduz o personagem Dick Grayson, o futuro Robin, interpretado aqui pelo Chris O'Donnell. A sua chegada traz um novo dinamismo para a história em relação entre ele e o Batman, adiciona ainda um toque emocional para a trama, explorando temas como perda, vingança e redenção. E uma das grandes surpresas de Batman Eternamente foi a atuação do Val Kilmer, que depois da icônica interpretação do Michael Keaton nos filmes anteriores, havia uma grande expectativa sobre como o novo Batman se sairia, e o Kilmer conseguiu trazer um equilíbrio interessante entre o lado sombrio e introspectivo do herói e a elegância do playboy Bruce Wayne. A sua atuação tem um tom mais contido e sério, diferente do que vimos depois com George Clooney, e isso aqui ajudou a criar a sua versão marcante do personagem. Além disso, o visual do filme é uma verdadeira viagem psicodélica. O diretor Joel Schumacher trouxe aqui uma estética colorida, cheia de neon, deixando Gotham com uma cara totalmente diferente dos filmes anteriores, e isso aqui combinou perfeitamente com os vilões excêntricos da trama, especialmente o Charada do Jim Carrey, que entrega aqui uma atuação exagerada e divertida, contrastando com o tom mais sério do Batman. Embora o Val Kilmer tenha interpretado o Batman apenas uma vez, sua atuação deixou um impacto duradouro. Ele trouxe uma abordagem mais introspectiva ao personagem, explorando o lado mais psicológico do Bruce Wayne de uma maneira sutil, mas eficaz. Muitos fãs consideram essa versão do Batman subestimada, já que ele conseguiu capturar tanto a imponência do herói quanto o equilíbrio e o conflito interno do bilionário por trás da máscara. Infelizmente, ele não voltou para a sequência Batman e Robin devido a problemas de bastidores, mas o seu legado como Batman nos anos 90 continua forte entre os fãs que cresceram com esse filme. Então, se você ainda não assistiu Batman Eternamente, vale a pena conferir essa versão estilizada e divertida do herói, com uma atuação sólida do Val Kilmer e vilões carismáticos com um visual marcante. O filme se tornou um clássico cult dos anos 90 e esse filme está disponível lá na Max, então veja hoje mesmo Batman Eternamente. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo, a minha pequena homenagem aqui pro grande Val Kilmer, que com certeza vai deixar saudade. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!